comecinho de noite para você, né? Agora que são 18 horas e alguns minutos, 18 e 1 ou 2 agora por aí, né? E nós estamos começando mais comecinho de noite para você, porque assim nós conseguimos bater um papo e contar para você e te dizer como foram as coisas durante o dia, como estão as coisas, né? Como é a evolução. Na verdade, evoluir nesses últimos dias assim não é um negócio muito normal, né? Não é uma coisa que a gente gostaria que evoluísse, porque a única evolução que nós temos visto nos últimos dias é a evolução do coronavírus, né? Porque parece que o resto nada evolui. O coronavírus, pelo contrário, tem se saído muito bem. Nas últimas horas nós ouvimos diferentes interpretações da mesma situação. As pessoas acham que o comércio tem que abrir, as pessoas acham que o comércio não tem que abrir. Uns acham que nós vamos quebrar, os outros acham que nós vamos nos exterminar, não é? E assim nós vamos indo. A Helena Silveira disse que foi à rua agora à tarde, não teve jeito, né? Mas eu e a Helena, que já estamos na terceira idade, nós temos que contratar alguém para fazer essas coisas, Helena, na rua para a gente não precisar sair. Boa tarde, Helena Silveira. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os colegas, aos nossos telespectadores, né, Cláudio? Isso, bem assim. Cláudio, hoje eu dei uma volta, é impressionante, assim, o número de carros aumentou, o pessoal nervoso, querem abrir, outros dizem uma frase que eu escutei, porque tem as pérolas, né, de quem não assiste um pouco e não acompanha, que isso é a politicagem, que ano político era fechar os comércios, até isso eu escutei hoje, né? Tem de tudo. Tem. E aí uma coisa que muitos não entendem, assim, que ninguém fecha, são decretos federais que vieram para o Estado, que vieram para os municípios, não é assim, eu vou o achódromo, né, que as pessoas acham, que o prefeito vai ali, fecha uma avenida, fecha a entrada de cidade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque são rodovias estaduais, federais, né, então tem que ter cuidadinho, presta atenção, dá uma lida. Hoje todo mundo vai para o Facebook falar um monte de coisas, que tu sabe os maiores absurdos, os fake news. Eu é que sei. Tu sabe como é que funciona. A gente recebe cada coisa, porque é uma loucura, né? E a gente acompanhando aí como é que tá o mundo, né? E eu tava lendo umas coisinhas aqui, eu quero passar para ti. Na hora que tu me deu ok, eu leio. Ok, não, por favor, é isso mesmo. Eu acho que é isso. A gente tem que informar as pessoas, contar para as pessoas de fato o que está acontecendo, né? Eu tenho me assustado muito, Helena, com esse negócio da internet, com essas informações da internet, porque às vezes a gente vê pessoas que se dizem pseudocultas reproduzindo e fazendo e dando notoriedade e publicizando coisas absurdas. O ministro Mandetta mandou um vídeo hoje aí, ele mandou um vídeo que até nós vamos deixar para o próximo ao vivo, que ele diz para as pessoas: olha, gente, desliguem um pouco a televisão, parem um pouco com a televisão, saiam um pouco, de repente, até da própria rede fake da internet e, por favor... Sim, gente, vai ler um livro, vai ver um filme, né? Não fica só ali. E se informem a gente nos lugares certos. Que participa de um monte de grupo, né, Cláudio? Os grupos começam a replicar coisa... Assim, horrores. Eu não costumo compartilhar nada e às vezes até algumas coisas, de vez em quando, a cada 6 meses que eu digo, eu mando alguma coisa até para ti em termos de piada, mas umas coisas positivas. E para esse momento, os formadores de opinião, pessoas com responsabilidade, nem compartilham nada. Eu sempre penso assim, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Sabe que um amigo meu mandou a sogra para a Itália de férias. Ela queria muito conhecer Veneza. Foi. A tua vai sogra... voltar, já disse para ele, botou o dinheiro fora. Ela vai voltar. Sim, meu Deus do céu. Cláudio, eu estava lendo aqui que os deputados estaduais têm até amanhã, né, para indicar emendas parlamentares. Tem emendas parlamentares individuais aqui, né, no orçamento do Estado. Cada um aqui... Cada um ele pode indicar 1 milhão de emendas individuais aí, viu? Então, para ajudar, né, impedir o avanço, né, do coronavírus, né?
Então eu achei Rodrigo Zitter. Eu achei bem bacana. Agora nos assistindo. Eu achei bem bacana isso aí. Oi. Helena, hoje à tarde, os deputados também votaram lá, não é? Os senadores votaram também lá, estão votando remotamente, né? Não estão indo ao plenário, estão votando, e agora à tarde teve essa votação para a liberação de verba por parte do governo federal para ajudar as pessoas, né? Para ajudar as pessoas que estão aí em casa e os profissionais liberais, essa turma toda. O governo está fazendo sua parte. Embora eu tenha visto o presidente Jair Bolsonaro meio relutante, ele tem feito ele tem sido muito relutante no que diz respeito a deixar as pessoas paradas, porque eu acho que ele está olhando o mercado. O presidente vê, por exemplo, que as pessoas têm que ter dinheiro para viver. Não, Cláudio, até o seguinte, independente do país, numa epidemia ou numa pandemia, infelizmente, não tem planos de ação pronto. A gente tem que analisar eles dia após dia, né, para ver o que está acontecendo, o que aconteceu na primeira semana, dentro de 15 dias, reformular, às vezes, diariamente as decisões que vai ter que ser tomadas, né? Verdade. Então tem que ver assim, qual é o comércio importante. Hoje eu estava vendo, e tu também deve ter assistido, comunidades Rio, São Paulo, pedindo assim, gaste no comércio pequeno, né, para ele sobreviver. Então tem uma turma lá que tem o telefone de WhatsApp, já deposita, outros profissionais, um exemplo, o cabeleireiro, manicure e pedicure, tu paga ali um pacote já para 2, 3 meses e usa depois que passar a pandemia para ajudar esse comércio a se manter. E as pessoas avisam a associação do bairro e a associação vai lá no estabelecimento comercial já com a listinha e diz, olha, tu tens aí o depósito na conta para o pagamento dessas compras? Tenho, então nós vamos lá levar. Que legal isso, né? Isso, não, assim, a gente vai se adequar, porque eu sempre digo, a humanidade vai sobreviver. Porque a gente, graças a Deus, somos seres pensantes e criativos. Só que, claro, a pobreza é muito grande. A riqueza está na mão de poucos, né? Isso aí a gente sabe, mas a gente é criativo. E o brasileiro é muito criativo. Então, a gente vai passar por isso, mas tomando cuidado. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Que vamos trabalhar com todos os cuidados, né? Nós aí, teve dia, o sábado mesmo, tu saiu, né? Para não sair toda a equipe, tu saiu, ficou algumas horas na rua, fez imagem, etc. A gente vai ter que sobreviver, né? Vai ter que trabalhar, mas vamos tomar cuidados. E outra coisa, aquela coisa, há grupos de risco. Hoje eu estava assistindo também, tem pessoas aí de algumas idades, 30 e poucos, 40 e poucos anos, que não são fumantes, não têm doenças prévias, e também, então assim, o cuidado é necessário e eles não estão descartando mais nenhuma idade, né? Helena, aqui nós temos as pessoas que nos acompanham, o Rodrigo Zitter, que está em casa assistindo a gente, chegou da Argentina, diz que na Argentina a coisa está feia, né? Até as conveniências 24 horas já estão com problemas. O Bernardo Brits está nos assistindo também, um grande abraço, e o Marcelo Abreu diz assim, comerciantes têm que ser por delivery, a humanidade é pensante e criativa e agora é ser criativo mesmo. É isso aí, Marcos, não tem outra saída. Vamos ser criativos e inovar. É isso mesmo. Ninguém vai quebrar, ninguém... Nós assim, claro, nós fizemos o esquema, um vai no mercado, outro não vai, né? Mas daqui a pouco... e já existe, né? Nós temos mercados aqui no bairro que já trabalham assim, sem o coronavírus. Né? Então agora nas páginas deles eu estava olhando valores, etc, eles já estão fazendo. Então vamos, eu não estou fazendo pé e mão, um exemplo, mas, né? Mas já conversei com ela, daqui a pouco a gente, né, dá uma ajudadinha lá para eles se manter uns dias, depois que passar a coisa mais feia, a gente comparece, né? Porque as unhas estão caco. O Júlio que deu umas dicas aí que a gente manteve o cabelo, né, Cláudio? Cláudio, eu quero falar para ti aqui, ler uma estrutura médica ao lado da UPA, né? Que foi feita ali, para possíveis... em Tramandaí, né? Que vai servir para possíveis pacientes sintomáticos respiratórios. Então, ali o pessoal falou de tudo ali, que era um posto de gasolina,
que era, sei lá o que eles iam fazer, um circo, coisa assim. Não, viu, gente? Não se preocupa que é uma estrutura médica. Então, ela está promovendo ações, a prefeitura, né, para combater o Covid-19. Ela já vitimou, claro, 35 mil pessoas em todo o mundo, né, nos últimos meses. Aí a gente teve vários decretos. Aí ali foi colocada essa estrutura para atender possíveis casos, né, pacientes sintomáticos respiratórios que, por estarem mais agravados em seu quadro clínico, requerem um manejo diferenciado, né? Inclusive com a necessidade que sejam observados. Então, assim, onde tu tira, às vezes, de dentro ou da UPA ou do hospital e deixa só, mantém num local que é só para isso aí, né? Não mistura com outros, né? E quem, caso souber, né, de algum caso suspeito, porque às vezes a pessoa não tem como sair de casa, tem aqueles casos que as pessoas moram sozinhas. Então, tem um número de WhatsApp para o pessoal informar, tá? Ou até tu tá com algum sintoma, liga primeiro, antes de tomar uma posição de sair correndo para um posto, liga para eles que tem uma equipe aí para isso. O número é 995-270-253, tá? Casos suspeitos aí. Sabes que o Darley Milanese, lá de Santo Antônio da Patrulha, tá dizendo aí, ó, dá um oi lá para Santo Antônio, Claudinho. Então, um abraço pro pessoal de Santo Antônio da Patrulha, onde tem a Claudinha. Tem a Cláudia Santos e a Gabriela, escritora, que já foram entrevistadas a Claudinha do Tendência. SAMU. Isso. A gente foi a Santo Antônio lá fazer umas matérias. Vamos. Legal. Tem uma nota aqui também, Cláudio, do prefeito de Osório. Do vice-presidente da Câmara, do CDL e tal. Vamos lá, que pelo menos por nota eles conseguem falar com a gente, né? Porque sim, às vezes pegamos algumas matérias. Não, porque tem umas prefeituras que deixaram a desejar. Porque o Litoral Norte, ele é composto de 23 municípios. As prefeituras que mantêm o site atualizado, às vezes não mandam para a gente direto, mas por manterem o site atualizado, hoje aqui é 4, 5. Tu sabes que hoje morreu um empresário lá no Vale do Paranhana, e ele tinha ido viajar para os Emirados Árabes Unidos. Chegou de viagem e faleceu ontem, essa madrugada, e foi cremado hoje de manhã. Mais um que não acreditava que o Covid não é brinquedo, mata mesmo. Hoje também um empresário deu entrevista, ele é dono de algumas empresas, quase chorando, e ele disse, olha gente, vamos se preocupar, porque assim, vai dar problema financeiro para todo mundo, e outra coisa, não tem rico nem pobre. Não. Né? Não tem. E aí ele disse, a gente, assim, o dinheiro a gente vai atrás, a gente batalha de novo, etc. Só que o seguinte, a vida vai e não tem volta. Né? O prefeito Galto estava me dizendo no sábado que a solução encontrada para enfrentar mais urgência, mais emergência aqui em Tramandaí, não é? E até na semana passada nós ouvimos a companheira Rejane aqui, né? A Rejane batendo um papo com a gente do Parque dos Presidentes e falando que está fazendo lá o sopão para as famílias de baixíssimo ou nenhum poder aquisitivo, não é? Ali do entorno. E aí o prefeito disse que essa merenda desses dias que não vão ser usadas nas escolas foram montados. Sim, eles estavam kits, distribuindo, né? Isso, e boa ideia. Esses kits vão ser distribuídos, né, para as pessoas, inclusive famílias, muitos dos próprios alunos que não estão indo à escola. Isso é uma iniciativa muito boa também, né? O Osório hoje eles resolveram, né, o fechamento de Osório durante essa semana ainda, vão se reunir na quinta de novo para discutir a possibilidade de reabrir este comércio dia 5, né, com precauções. Mas ainda, né, no se reunir dia 2, eles vão verificar, porque o Osório tinha um caso, né? Então, eles têm que... E o boletim epidemiológico deles, de hoje,
Eles, desculpa, mantém um, tá? Eu confundi aqui, o Torres, às 8h40 da manhã de hoje, Torres tem 8 casos confirmados. Seguimos dizendo que esses casos de Torres, né, Helena? E aí que a gente chama atenção para tudo nesse momento de crise. Fake news, falta de responsabilidade, divulgação do que não é verdadeiro. Esse caso de Torres aí, eu vou usar uma palavra que eu tenho usado muito ultimamente. Imbecil. Teve um imbecil que veio da Irlanda, em vez de ter ficado quietíssimo em casa, o que ele fez? Ele foi cortar o cabelo, ele foi almoçar fora, ele foi jogar futebol. Ele sabia do resultado já, né? Ele sabia do resultado. Infectou, Helena, meia cidade. Senão não teria nenhum caso lá. Foi esse cara. Tem de tudo, né? Tem essas pessoas irresponsáveis, tem o fake news, tem os valores abusivos. Cláudio, eu fui comprar o leite que eu comprava em Tramandaí, R$2,19, ele está R$3,59. Me diz por quê? Será que a vaca inflacionou, tá dando menos leite? E aí eu fui ver as carnes também, acabei não comprando, porque a carne que era 17 está 20 e poucos. Aí eu perguntei por quê. Porque daí a demanda diminuiu e aí a gente não pode devolver, aquelas coisas todas, né? Tudo tem o se dar Sempre bem. Tem alguém querendo se dar bem. Se dar bem em cima da desgraça alheia, né? Quer dizer, a desgraça é geral, porque afeta todo mundo. Né? Afeta o pobre e o rico, não tem diferença. Né? A gente tinha que obrigatoriamente se juntar, né? Todos nos juntarmos, né? Num bem comum para fazer as coisas funcionarem direito, mas parece que não é isso que se vê. Né? Infelizmente, tem muitos ainda que nos deixam tristes. Eu penso assim, mas eles vivem no planeta Terra com a gente, né? Vamos ter que aturar essa gente. Parece que né? não. Parece que não. Eles são meio automatos, são zumbis, né? Sim. Eles só pensam uma coisa. Bom, agora eu boto 250% em cima. A dona Helena veio aqui buscar o leite e uma carne para fazer uma comida em casa. Bom, a dona Helena não vai voltar da onde ela vem. Então agora eu vou botar 200% em cima, porque ela compra de mim ou ela não compra. Sim. Tudo bem, mas e aí? E quando as pessoas não tiverem mais recurso para ficar cedendo esses abusos? Tu sabe, Cláudio, o meu filho mora na Nova Zelândia, né? E uma das coisas bacanas que ele falou lá, que eles também estão em quarentena, e agora vai começar o inverno, e eles vão ficar por muito mais tempo do que a gente, mas é visão de primeiro mundo. O que o empresário fez? Ele vendeu o preço de custo as coisas. Claro. Ele vendeu o preço de custo para esse momento, porque daí, o sabonete que é R$3, vamos supor que esse empresário vendeu o preço de custo a R$1. Ele vai ganhar ali para comprar de novo, vai repor, vai manter o cliente dele, vai dar o respeito à vida humana, né? Vai ter respeito à vida humana. Se botar 10%, Helena. Tá? Mas aí é coisas assim que o nosso país, infelizmente, está longe ainda, né, Cláudio? Sabe? É o que disse o que disse aqui o Marcelo Abreu. A humanidade é pensante e criativa e agora é ser criativo mesmo, mas é ser criativo de uma maneira honesta, de uma maneira decente, de uma maneira sustentável. Isso. Né? Tem que ter sustentabilidade nessas coisas. Os americanos, por exemplo, botaram lá a GM e a Ford para fazer respiradores. Sim. Hoje eu estava vendo aqui que a Anfávia, que é a Associação Brasileira dos Montadores de Automóveis, ela estava fazendo aqui a seguinte colocação: eles estão botando à disposição fábricas de automóveis paradas no Brasil, que pertencem a essas grandes montadoras, para fazer respiradores e também para fazer peças de manutenção. E o pessoal da informática até está dando a seguinte solução: uma impressora 3D fabrica uma peça para um respirador que tenha que ser trocada. Então, eu sempre acredito, né, Cláudio? Quero acreditar, porque eu sempre digo que eu sou uma mulher de fé, que tem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Né? Olha, uma união de forças, olha o que a gente faz parte de muito grupo e acompanha muitas coisas. Eu estou surpresa
Muita gente mobilizada, teve pessoas aí que se ofereceram na sua rede aí para buscar coisas para outras, né? Porque são mais jovens, não estão no grupo de risco. Até teve um que ele disse assim: eu estava desempregado e me ofereci no meu bairro. Aí cada vez que eu vou, eles me dão R$ 2, R$ 3 para mim. Então, quer dizer, é uma maneira que ele, né, já está ganhando algum troquinho, né? Sabe? Tá, então, não, tem muita gente fazendo muita coisa nesse momento. Então, o nosso negócio, né, Cláudia, é assim, manter os cuidados, o distanciamento social, lavar as mãos. Agora eles estão pedindo também até para a gente deixar um calçado na rua, outro dentro de casa, cuidado com as suas roupas, embalagens, né, antes de guardar para dar uma limpada, celular, bolsa, óculos, né? E a gente está lendo assim muita coisa de 1918, a gripe espanhola é um caso. Enquanto eles não fizeram, né? Esse isolamento social, morreu muita gente. Morreu muita gente. A gripe espanhola, na verdade, aliás, uma partezinha aqui, um abraço para a Bia Severo, que também está nos acompanhando. As pessoas nos acompanham, não é? E para nós é muito gratificante isso, porque o único motivo de se fazer um programa desses aqui é a gente esclarecer e bater um papo com as pessoas, né? Para que as pessoas se conscientizem de fato, realmente, que ninguém está em casa porque cansou de trabalhar ou não quer mais a vida. Muito pelo contrário, queremos trabalhar e queremos muito a vida, é por isso que estamos em casa. Sim. Não é, Helena? É verdade. Mas essa questão de 1918... Sabes que, na verdade, a gripe espanhola não é espanhola. Aliás, só o nome, da né? Globo ontem falava nisso, que nasceu lá nos Estados Unidos, os soldados levaram para a Europa, e lá a gripe estava matando mais gente do que a própria guerra. E como a Espanha era neutra, a Espanha publicizava, a Espanha publicava nos seus jornais isso, e que mesmo assim os países envolvidos na Segunda Guerra negavam o efeito nefasto da gripe nas pessoas, que era mortal, né? Aqui no Brasil ele matou gente em 24 horas. Até o presidente. Ele ficou com uma gripe espanhola. Inclusive, naquela ocasião, até o presidente. Né? Então, essas coisas... Sim, é o que está acontecendo. Tipo, o presidente dos Estados Unidos não estava aceitando, agora ele já começou a ver a coisa complicada, né? O nosso presidente aqui, tem os decretos, tudo, mas ele deveria ter um pouquinho assim mais, né, cautela. Né? Como ontem, ele saiu, abraços, beijos, fotos, não sei o quê. Não, ele pode fazer de outras maneiras, pela rede social dele, ele também, né, vai conseguir transmitir a mensagem dele mais legal. Mas assim, como é que tu escreve uma coisa e faz outra? Não, né? Ele tem que nos ajudar nesse momento, nessa maneira aí, né? Vai para as redes sociais, que ele gosta muito, mas não vai para a rua também. O presidente Bolsonaro, na verdade, ele tá sofrendo um efeito devastador. O presidente Bolsonaro, ele se elege num voto de protesto, as pessoas queriam mudar tudo e o Bolsonaro era a mudança. Disso nós não temos dúvida. Ele é a mudança. Ele mudou muita coisa e, obviamente, nós tínhamos um escândalo financeiro e roubo disso, roubo daquilo, desvio de dinheiro, 30 por hora nos últimos meses daquele governo passado. Não temos dúvida disso. Agora, o presidente Bolsonaro, como qualquer um dos seus colegas, não estava emocionalmente preparado para aquilo, né? O presidente Bolsonaro estava realmente preparado para tocar o Brasil para frente. Quando o Brasil se vê obrigado a parar, ele tem que parar, ele precisa parar, porque ou vai ser uma catástrofe. O presidente Jair Messias, ele olha para si mesmo, bom, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso resolver as coisas, eu preciso dizer ao povo que está tudo bem, eu vou à rua, as coisas vão ficar melhores. Não, mas não é assim que funciona. Né? Ele realmente, acho que ele peca, minha opinião, acho que nessa questão ele peca quando ele se expõe, porque eu tenho muito medo que ele fique doente, né? Tenho muito medo que ele adoeça. Não, até porque a equipe que viajou com ele, 25, né? Ficaram doentes. Então, e parece assim, que ele teve a sorte de não ter ficado. Ele teve a sorte, mas só que não tem prova ainda que se tu já teve ou tu não pegou, que tu não vai pegar.
Né? Quem já teve pode pegar de novo? O cientista não sabe dessa informação ainda. Ele não pegou, talvez o organismo, isso, aquilo, mas ele pode pegar. Né? Esse que é o nosso medo. Porque nisso, aquilo que ele fez, eu não achei bacana, embora eu acho muitas coisas bacanas foram feitas, mas o que ele fez, não achei bacana, não achei legal, porque ali ele incentiva que as pessoas podem sair, se abraçar, fazer selfie, não sei o que, não, a coisa não tá, o país está sob quarentena, como eu digo. Ele tem que ter mais controle sobre as emoções. Eu estava lendo aqui também, Cláudio, que o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, também realizou uma videoconferência hoje pela manhã, com 17 entidades representativas da indústria, comércio e de empresas de serviços de Porto Alegre. Ele entrou em diálogo com eles para alinhar expectativas e discutir medidas que possam atenuar os impactos econômicos das restrições impostas pelo combate à propagação do Covid-19 na cidade, né? Então, ele ouviu ponderações de entidades, expressar a preocupação, mas ele segue firme pedindo para as pessoas ainda ficarem em isolamento total. O Marquesan endureceu o negócio lá, disse que não vai ter acordo, que não vai sair da quarentena de jeito nenhum, não sai da quarentena, vai permanecer na quarentena e vai multar quem sai da quarentena. E uma das coisas que eu estava vendo hoje é que os prefeitos e governadores podem começar a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para não cumprirem essas determinações do governo federal de que tudo volte à normalidade quando nada está normal. O prefeito, o Marquesan, acha que é muito cedo ainda para qualquer iniciativa de reabertura de empresas. Sabe? O de Santa Maria está relutante. Porque é o seguinte, a curva, nós estamos tentando fazer um controle e deixar ela baixa. Só que, assim, apareceram mais casos, houve mortes, então a gente teria que ter mais uma semana para avaliar por quê. Um exemplo, assim, também que eu vi hoje. Ela chegou hoje em Tramandaí. Ela tinha ido a Porto Alegre semana passada, ver a filha, não sei o quê, mas voltou para cá. Em Porto Alegre nós temos casos. Né? É difícil nós conscientivarmos as pessoas e dizermos para as pessoas o seguinte: olha, gente, fiquem lá na sua casa, não fica para lá e para cá. Mas se eu tenho casa na praia, não, tudo bem. Então, se tu tem casa na praia, tu vem para cá e fica quieto aqui. Fica dentro da tua casa na praia. Não fica em casa. Não vai para... Não fiquem vivendo porque não é verão. Não, a primeira semana, Cláudio, tu viu o que aconteceu, né? Na primeira sexta-feira, parecia um final de semana de veraneio, o pessoal veio... Então, ele achou o quê? Porque ele tem uma casa aqui, que a nossa cidade estaria funcionando nessa situação agora. Como se verão fosse. Eu até coloquei no meu Facebook, gente, não venham, a água está gelada, sabe? Não venham. A água não é mais boa para banho essa época. Ficar aqui, estar aqui é muito bom, é maravilhoso, é fantástico. Então, mas fique em casa. Não me vai. Agora, em Cidreira, o prefeito Alex tomou um susto. As pessoas começaram a fazer churrasco na beira-mar. Aqui os caras estavam andando de bicicleta, estão fazendo como se nada tivesse acontecido. Exatamente, nada acontecendo. Isso é uma irresponsabilidade de um patamar violento. E aí que a gente vai vendo nesses dias em que ponto se encontra a raça humana. Porque um não cumpre as coisas, o outro é maluco, propaga qualquer coisa, e aí as coisas vão indo, né? As pessoas, aqui, a Carla Jacinto, presidente fazendo diferença, não entendi como, né? Cláudio Niemeyer, o tráfico continua bombando ou será que só morre de Covid? Só se morre de Covid? E aí o Rodrigo Zitter diz que o áudio melhorou. O Carla Jacinto, o presidente está fazendo diferença da seguinte forma. No entendimento dele, Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente, ele entende o seguinte, eu pelo menos penso isso, eu vou dar um tom de normalidade ou vai ser uma quebradeira.
Mas não é que ele está certo. Não, nesse quesito não está certo. O que ele devia fazer era, olha, então vamos fazer mais 10 dias de uma quarentena firme, vamos pagar por isso no futuro, mas a sua mãe não vai morrer, a sua tia não vai morrer, os meus parentes não correm perigo, ninguém corre perigo. E os que morrerem, fatalmente, numa coisa dessa, alguém morre, cara, mas a gente tem que morrer menos gente possível. Sim. Esses dias eu vi um colega nosso da imprensa, o Alexandre Fetter, que está morando em Miami. E ele entrou dizendo o seguinte, gente, vamos ficar em casa. Não saiam de casa, porque isso é muito sério. Mesmo nos Estados Unidos, em Miami, que é um lugar bem aparelhado e tal, as pessoas começaram a levar a sério. E pararam. Nova York não levou e tá lá, ó. Olha como é que está. Os médicos apavorados. O repórter pega o médico saindo do plantão que diz pra ele, olha, o cara chega às 9, morre às 11, eu boto o outro no leito dele. Quando eu penso que o cara das 11 melhorou, a 1 da madrugada, a funerária tá levando. Aí é complicado. É verdade. É difícil, olha. Mas, Helena, mais alguma coisa? Não, só quero uma coisa bacana também, né, que a Prefeitura de Imbé realizou, foi a entrega de medicamentos a domicílio, viu? Mais de 430 pedidos foram atendidos em apenas 4 dias de serviços, né? Então tem um telefone aqui. As pessoas que usam aquelas medicações, né, de uso contínuo, que ganham da farmácia municipal, né, do município, né? Então fica em casa, liga para o 3627-8502 e ali, né, a pessoa, tu vai colocar a tua receita ali, a medicação, e os profissionais vão entregar em casa. E as vacinas já estão chegando, né? Semana passada deu o pico, Tramandaí e Imbé, foram todas, né, as doses, né? E já está chegando, se mantenham em casa, com aqueles números do WhatsApp que todo mundo já tem. Oi? Pegando uma carona no que tu estás dizendo aí, o Estado recebeu mais 376 mil doses de vacinas hoje e começou a distribuir. Sim. Então, assim, ó, a recomendação tem os números de telefone aí, né, nos sites das prefeituras, né? E aí fica em casa, manda a tua mensagem ali pro WhatsApp ali e aguarda em casa que você será vacinado. E até um comentário, né, Cláudio? Os outros anos sobravam mais de 50% das doses. Porque, tem as lendas urbanas, querem matar os velhos, aquelas coisas todas, né, para não pagar o benefício, como eles dizem. E esse ano, assim, foi impressionante, né? A teoria da conspiração. A população de idosos que apareceu, assim, todo mundo se vacinando. Mas que ótimo, que ótimo. Certo, Cláudio? Agora é o seguinte, né? O cara tá pensando assim, bom, não vou morrer do Covid-19, eu morro antes dessa vacina aqui, será que é isso? É um absurdo, Sim, né? Fica em casa aguardando que o pessoal passa, assim, porque foi muita coisa. Semana passada, no primeiro dia, foi mais de 1.000 e poucas doses, Tramandaí deu 3.000 e poucas, alguma coisa assim, mas as equipes aí estão trabalhando, né, Tramandaí tem 7.000 para vacinar. Fique em casa e aguarde nas suas residências. Muito bem, o Clayton lá de Gravataí está assistindo a gente também, né? Um grande abraço para o Clayton, está nos assistindo. Helena, brigadão pela participação. Certo. Vou atualizar o site ali, falamos. Abraços a todos. Falamos, a gente se fala. Tchau. Então é isso, vamos rapidinho para o intervalo. Não, temos agora um vídeo muito especial aqui, que um querido amigo, né, da Igreja Mórmon, do Templo Mórmon de Tramandaí, nos encaminhou, que eu acho que vale a pena você assistir com bastante atenção. Depois do comercial e na volta, Gabriel Fernandes e eu estaremos por aqui ainda. Meus irmãos, eu sou Cláudio Pereira, dirigente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e também secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Tramandaí. Nesse momento, nós queremos passar a todos os que estão nos assistindo uma mensagem de fé.
todos tenham esperança e a expectativa acentuada de que esse processo que estamos vivendo do coronavírus passará, e também isto nos leva a acreditar que é um dos sinais dos últimos tempos. Nós todos, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós não paramos as nossas atividades, como as demais co-irmãs fizeram. A nossa igreja, pelo fato dos dirigentes serem portador do sacerdócio maior, as reuniões de domingo, inclusive a reunião sacramental, está sendo realizada exatamente como na capela, em todas as residências que nós temos o portador do sacerdócio de Melquisedeque. Pelo fato de termos essa condição de ser a igreja verdadeira na face da terra, nós levamos a fé, levamos esse comprometimento, que nós estamos no caminho certo. Pai Celestial, pela sua grande sabedoria que tem, haverá de compreender e de logo ali sanar com essas dificuldades que existem em grande parte da terra. Nós temos a convicção, pelos ensinamentos bíblicos e do próprio livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo, nos mostra que nós estamos no final dos tempos. E isso são sinais claros, que as promessas e as escrituras serão cumpridas. E nós, enquanto estivermos neste plano, nós deveremos sempre que possível fazer o melhor. E de que forma se faz isso? Levando a orientação, levando o apoio àquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós temos esse grande compromisso de divulgar o Evangelho restaurado que está na terra desde 1820, aonde o profeta Joseph Smith teve a primeira visão. E agora em abril, dia 4 e 5 de abril, nós teremos a conferência da igreja, onde se comemora os 200 anos da primeira visão, onde ele trouxe, restaurou a igreja primitiva, restaurou o Evangelho, trouxe de volta os apóstolos, os profetas, patriarcas, enfim, toda a equipe, toda a estrutura existente da igreja primitiva. Então, portanto, os nossos templos estão em torno de 168 funcionando no mundo todo. Claro que nesse momento eles estão fechados, mas a igreja continua funcionando nas residências de seus membros. Todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã, nós estamos dentro com a nossa família, com os nossos parceiros, com os nossos vizinhos, realizando a reunião, realizando a sacramental, abençoando o sacramento e também a matéria, a aula pertinente. Então, meus irmãos, para finalizar esta minha fala, eu quero deixar um abraço a todos, que todos
se fortaleçam na fé. A fé é o único caminho. A oração é um grande instrumento de nós nos aproximarmos cada vez mais do Pai Celestial. Desejamos a todos, né, um bom dia de trabalho, que todos estejam bem com as suas famílias, os seus lares, porque o caminho de tudo é o fortalecimento da família. Obrigado a todos, um forte abraço ao site Tendência do meu querido irmão Claudinho, que presta um extraordinário, um relevante serviço de informação à comunidade de Tramandaí. Forte abraço. Quer se destacar em meio a um mercado competitivo? Venha para a pós-graduação EAD da Uniaselv e seja a referência que o mercado procura. A pós-EAD da Uniaselv tem mais de 100 opções de cursos que valorizam o seu currículo. Aqui você estuda com material didático exclusivo, tem o apoio de tutores com experiência de mercado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já em uniaselv.com.br e comece uma nova fase da sua carreira. Uniaselv. O tráfico continua bombando, Claudinho. Será que só morre o pessoal do Covid? Querido, mas essas coisas, pra tu veres, né? Para fazer o bem é complicado, né? Mas é isso. Queria também mandar um abraço para os nossos patrocinadores. A WebSul, um grande abraço à equipe da WebSul, todos lá, não é? A Sindapa, aqui em Tramandaí, também em Bé. O nosso amado Luiz, querido, nos próximos dias vai estar por aqui, dando conta do que tem acontecido na área da segurança privada na nossa região. A Uniaselv e as meninas, alô meninas, um grande abraço, né? Estão trabalhando bastante. O aplicativo Ela, abraço ao pessoal do aplicativo Ela, também vão estar conosco nos próximos dias, né? O cartão Pop da minha querida amiga Eliane de Barcelos, a Tchélia, a Cláudia e as meninas do Cartão Pop e da Essencial Saúde. Madeireira Castilhos, alô Gabriela, lá na Castilhos. E a Profimac com o Valdeci, lá na cidade de Porto Alegre, que, claro, está fechado, cumprindo as determinações do prefeito Nelson Marquesan. Mas quando voltar, você já sabe que é lá que você encontra manutenção para a sua máquina fotográfica e para suas lentes, para a sua filmadora e as demais máquinas que usam lentes, né, para filmar ou fotografar ou para fazer manutenção desses aparelhos. O Valdecir é incrível. A Lorena Ciconetti. E aí, Lorena, como é que tá? Que maravilha. Ouvindo a gente, assistindo a gente, nosso amado, querido amigo Júlio Herr. Abraço sempre no nosso coração. Mandar um abraço para essas pessoas da comunidade que sempre estão conosco. O prefeito Galto agora me mandou, acho que ontem, um ofício do Exército Brasileiro, né? Que o Exército Brasileiro andava aqui no litoral norte, né? Andava aqui, né, para ver como estão as coisas e para ver o que precisamos, né? E se nós tivermos que contar com o Exército, não tenha dúvida, eles vão vir aqui montar os hospitais de campanha e nos ajudar. Já está aqui comigo no vídeo o meu querido amigo Gabriel Fernandes. Bem que eu vi que estava a diferença, o senhor estava com a presença 17, porque o senhor tirou o seu cavanhaque. Por isso que está diferente. Gabriel Fernandes, seja bem-vindo. Isso mesmo. Cláudio, boa tarde aos nossos amigos internautas, telespectadores do Tendência, da nossa revista eletrônica. Sim, estamos de visual diferente, isto também por conta das prevenções, não é? Alguns médicos recomendaram que as pessoas, se assim desejassem, retirassem a barba, o bigode, cavanhaque, porque o vírus pode se alojar também na barba, né? Então eu estou com este visual diferente, apesar de que já estou quase barbudo de novo, porque a barba já está por fazer.
e estamos aí nesta luta pela prevenção contra o coronavírus, né? Tentando combatê-lo, evitando o contágio e transmissão do Covid-19 também nas nossas casas e, como sempre digo, não deixando de cumprir o nosso papel e a nossa responsabilidade de produzir conteúdos para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos acompanham, né, ao longo de certo tempo conosco aqui no Tendência. É muito bom poder falar aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Eu estou acompanhando pelo meu celular e pelo Facebook no computador aqui, para poder acompanhar os comentários que as pessoas estão fazendo. Então, quero mandar também um grande abraço à Carla Jacinto, a professora Carla, que está nos acompanhando aqui na live, tem feito as suas manifestações, falado quanto ao presidente, né, o que ele tem feito, o mau exemplo dele de estar saindo às ruas, o que ele fez ontem, de visitar o comércio em Brasília, porque ele precisa saber, e o que as pessoas precisam saber, é que isolamento social é uma questão de prevenção, e as pessoas não interpretam o isolamento como prevenção, né? Então, a prevenção como um antídoto, prevenção antes da medicação, antes de remediar, vamos prevenir. Então, a gente precisa entender que isolamento social é prevenção, que não é para a gente sobrecarregar os postos de saúde, porque esses profissionais já estão sobrecarregados, né? Assim como os profissionais das outras áreas essenciais, porque os caminhoneiros não pararam, e aqui a gente deve fazer o nosso registro a eles que estão abastecendo os nossos mercados, os nossos postos de gasolina, as nossas farmácias, né? Então, frentistas, atendentes de farmácia, as pessoas que trabalham com comida, restaurantes, que estão atendendo a delivery, fazendo teleentregas, né? Todas essas pessoas, além dos profissionais da saúde, o nosso reconhecimento, porque também estão cumprindo um papel importante nesta situação da pandemia que nos assola, né? E pouco se fala neles, então aqui eu quero deixar o meu registro, além do registro merecido aos profissionais da saúde, o nosso registro aos caminhoneiros, aos frentistas de postos, aos atendentes de farmácia, a todas essas pessoas que ficam na linha de trás, mas que também trabalham, porque estão sustentando, através do seu trabalho, fazendo com que as pessoas possam ficar em casa sem a necessidade de sair, né? Também os caixas de supermercados estão trabalhando, as pessoas que trabalham em padarias, em açougues, né? Todas essas pessoas estão trabalhando para tentar fazer com que as pessoas saiam somente para o essencial, que consigam ir ao supermercado ou a outros setores, fazer as suas compras essenciais de suma importância, né? Mas, sobretudo, ajudando a conscientizar a população de que a gente precisa ficar em casa. Infelizmente, o presidente Bolsonaro tenta passar, acredito que um recado de otimismo, de não amedrontamento das pessoas, mas realmente não adianta, porque o vírus não tem um sistema, não lida com emocional. O vírus é o vírus, ele vai te pegar e não vai dizer, eu não vou pegar aquele cara ali porque ele é valente, ou aquele porque é assim, ou porque é o assado. Não, você vai contrair esse maldito vírus e vai morrer, ou não vai morrer, mas vai ter sintomas horrorosos. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção, Gabriel? Tu que és jovem, né? Um jovem de nem 30 anos, eu vi dizendo o seguinte, olha, você não imagina a pessoa ter a noção de que está se afogando fora d'água. Diz que esta é a sensação, porque os pulmões estão inundados de inflamação. Tu ouviu isso? Eu ouvi isso também. Infelizmente deve ser algo aterrorizante, né? A gente tenta, então, fazer com que ninguém passe por isso nesse sentido. Acompanhando aqui, meu querido Cláudio, os comentários, a gente vê, eu peço desculpas a quem está me assistindo agora, vai perceber que eu não estou olhando para a câmera do meu celular, onde eu faço a transmissão e o contato contigo, nessa conexão. Eu olho agora para a tela do meu computador, que está aqui em frente, para ler alguns comentários. Vontade, pode olhar. E então chega o comentário da Carla Jacinto. Com certeza, Gabriel, as pessoas devem entender que não teremos como atender a todos se acontecer um contágio coletivo. Teremos os casos de Covid-19, mais os outros casos de outras doenças. Despreparado para o cargo que está exercendo,
ele representa um país. O que a Carla diz é no sentido de que o presidente ele deve saber que ele é um formador de opinião e que as atitudes dele refletem diretamente as atitudes dos cidadãos, sobretudo daqueles cidadãos que foram seus eleitores, que me parecem seguir uma idolatria cega e fanática pelo presidente, porque algumas pessoas não têm mais senso e não têm razão. E não só para o presidente Jair Bolsonaro, assim como para setores da extrema esquerda também há um fanatismo. Não estou fazendo críticas somente aos eleitores do presidente Bolsonaro aqui nesse comentário. Claro, também há em outros setores, em outros espectros políticos diferentes do dele, né? Também há um fanatismo. Nós precisamos agora entender que não é momento para política, não é momento para partidarização das atitudes. Agora a gente precisa respeitar a ciência, ouvir a ciência, respeitar as autoridades sanitárias, entender que este processo é uma questão científica de saúde e humanitária. Não há como se basear por decisões políticas ou por uma questão econômica. E, sobretudo, acho que neste momento foi aprovado pela Câmara de Deputados um projeto da oposição ao governo, que no fim trabalharam para chegar a valores, governo e oposição, e que ficou liberado a estimativa de que serão R$600 por pessoa para autônomos, para pessoas que estão cadastradas no CAD único da União, aquelas que recebem programas sociais, R$600 por família, para, se for em casa, um homem e uma mulher, R$600 para cada um, ou R$1.200 nestes 3 meses para mulheres que são chefes de família, né? Então, o que o Brasil precisa urgentemente, agora o Estado precisa se fazer presente. Então, nesse sentido, é hora do Estado aparecer. Imediatamente, liberar este dinheiro para a população agora, já, com pressa, para que as pessoas parem de pensar que vão morrer de fome, parem de se sentir o seu psicológico violado, abatido, porque isso afeta diretamente o psicológico. As pessoas querem ir para a rua com medo do vírus, com medo do corona, mas por necessidade. Então, se o governo liberar esse dinheiro o quanto antes e as pessoas que precisam dele terem a certeza de que ele está na conta, a segurança de que o dinheiro está ali para ser usado, muito da histeria popular será contida. E aí, nesse sentido, as pessoas passarão a entender a importância de estar em casa. Então, eu acho que é extremamente urgente que o dinheiro seja liberado às contas das pessoas que precisam. Assim a gente vai conseguir conter um pouco da histeria coletiva. Verdade. Tu sabes que esses dias eu estava navegando na internet e fui até mal interpretado por isso. Tinha um áudio ali que dizia um cidadão assim, olha, eu estava em determinado lugar hoje, entraram uns caras numa van, 2 rapazes, uma moça, assaltaram um estabelecimento e disseram para as pessoas, olha, nós não queremos nada nem do senhor nem da senhora, é só comida porque nós queremos... Tinha um áudio, dá para quem tem fome. Aquilo é fake news, primeiro que aquilo não aconteceu, era mentira. E outra coisa, tu imagina as pessoas publicizando esse tipo de coisa. Aí o cara de cabeça fraca acredita nisso e diz, não, para um pouquinho, eu vou pegar o meu carro, vou juntar 3 caras aqui, vou ali, vou assaltar o supermercado e aí eu vou distribuir para os pobres. Não vai não, meu irmão, o segurança do mercado vai reagir. A polícia vai te perseguir. Tu não vai parar. E aí tu vai tomar bala. E aí uma porcaria dessas, uma coisa mal pensada dessas, mal divulgada, cria, além do problema do corona, um problema de desordem social, porque até agora, Gabriel, eu acredito, não sei se tu concorda comigo, nós não estamos na pandemia, nós estamos ainda na epidemia, e a epidemia ainda é controlável, né? Não é isso? Na verdade, as autoridades sanitárias já falam em pandemia por conta do grande contágio, do nível de transmissão que se propaga além do globo, né? Por diversos continentes. Mas eu acredito no Brasil, que... né? No Brasil, exatamente. Ainda é epidêmico. No sentido de que a prevenção está acontecendo. Nós estamos fechando as nossas cidades, o comércio e tudo, para que fique no nível de epidemia, para que seja controlado, para que os casos possam ser controlados antes de que haja um boom, né, que possa descontrolar e trazer um caos ao sistema de saúde, né? Acompanhando a fala
que tu tinhas feito com a Helena há pouco tempo, eu percebi que vocês falaram sobre o Exército e a função dele aqui em Tramandaí, montando o hospital de campanha, e um registro importante de se fazer. A gente percebe que algumas pessoas estão tomando isso, achando isso, interpretando isso como um exagero, e na verdade não é. Pensaram, poxa vida, para que montar um hospital de campanha se Tramandaí não tem casos confirmados? Algumas pessoas já falam, algumas autoridades falam do boom, que será o pico de 6 a 20 de abril, esse contágio, a transmissão. Então nós precisamos estar preparados e precisamos, sobretudo, que as pessoas entendam isso, levem a sério, né? Porque senão a gente vai entrar em caos, um colapso total, porque daí, além do vírus, as pessoas vão estar com problemas psicológicos, com problemas mentais, com ansiedade. Eu, nos últimos dias, tenho desligado a televisão, porque é um plantão atrás do outro, falando sobre coronavírus, falando sobre Covid, sobre os casos, e a gente acaba por não perceber as notícias boas, se as pessoas se recuperaram. O grande número é sempre, os dados trazem números de novos infectados, de novos casos, de mortes, e pouco trazem o número de pessoas que se curaram, né, e que talvez o presidente, estejam... Gabriel, o governador do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, da cidade. Crivella, ele tem reclamado barbaramente porque ele diz o seguinte: ninguém fala dos casos recuperados. Os caras não estão dando notícia do Rio de Janeiro. Olha, morreu 2, mas salvaram 400. Mas quantos tem internados? Tem 10 mil internados. E tinha outro áudio esses dias na internet que era no mínimo irritante, que era um carioca perguntando no WhatsApp por que não tinha ninguém com apêndice sendo operado no hospital que ele visitou, ou por que não tinha ninguém cardíaco sendo atendido no hospital que ele visitou, porque provavelmente ele visitou um hospital que naquela hora não tinha ninguém necessitando de uma operação de apêndice e tampouco um cardíaco necessitando de tratamento, né? Aliás, eu queria aproveitar, Gabriel, o meu à parte, para te dizer aqui, eu tenho comigo aqui o ofício do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, do 5º BDA Infantaria Motorizada, Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e também Esquadrão Rafael Pinto Bandeira. 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, realizou entre o dia 27 e o dia 29 de março patrulhas no litoral do Rio Grande do Sul, objetivando verificar a situação atual desta importante região diante da pandemia de Covid-19. A presença do Exército brasileiro na região tem por objetivo reconhecer os principais municípios, permitindo melhores condições de apoio em alguma eventualidade ou necessidade extrema. Desta forma, o Exército Brasileiro reforça a sua missão de cooperar em conjunto com diversos órgãos e agências governamentais nas áreas da saúde e da segurança pública para a prevenção do Covid-19. Tramandaí, 29 de março de 2020, Fabrício Zang Borba Major, comandante do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada. Quem me mandou isso foi o prefeito Galto. Esse ofício dando notícia da visita do Exército Brasileiro aqui, de 27 a 29, justamente para esclarecer e para ter a real noção de quais as necessidades da nossa região, caso o Exército precise intervir, né? O Luiz André de Palmares: olá, deixa a gente trabalhar ou libera esse dinheiro, diz ele, né? É o que tu dizia. Tem que liberar o dinheiro, porque para trabalhar ainda não dá, não é, Gabriel? Gabriel? Sim, agora voltei a ouvir. Eu senti eu dizia aqui, que o Luiz, antes de tu falar sobre essa visita do Exército, o Luiz André de Palmares diz assim, deixa a gente trabalhar ou libera logo esse dinheiro aí que a gente está precisando. É o que tu falava antes. Na verdade não é deixar trabalhar, na verdade é aquilo que eu
torno a dizer, liberar o dinheiro o quanto antes para que as pessoas possam ficar tranquilas em casa. Porque a grande insegurança quanto à vontade de sair para a rua é a necessidade. Existe uma insegurança quanto à doença, mas a necessidade obriga a fazer com que as pessoas saiam de casa. Então, o papel do governo, mais do que nunca, é agora liberar esse dinheiro às pressas, para que as pessoas se sintam seguras, para que elas saibam que elas podem, durante a semana, ir ao supermercado, fazer as suas compras, material de higiene, de alimentação, medicamentos, porque a incerteza de não ter o dinheiro, principalmente aqueles trabalhadores autônomos, que são no país cerca de 38 milhões, é o que os instiga a sair de casa. A insegurança, a incerteza do dia de amanhã, de saber se o que eles têm na geladeira, o que eles têm na despensa vai durar até quando. Então o governo precisa logo tranquilizar a nação e o presidente precisa mais do que nunca ouvir o seu ministro da Saúde, que até aqui tem se mostrado um grande estadista, tem se mostrado responsável para com o seu cargo e para com a nação. Então logo, consequentemente, responsável com a pátria, porque o presidente não tem se mostrado assim. O presidente tem ignorado o vírus. E aí, Cláudio, a gente percebe que a história é cíclica e que ela se repete. Neste sentido, há 100 anos atrás, nós tínhamos o presidente Rodrigues Alves. Também foi negada. Exatamente. Há 100 anos nós tínhamos o presidente Rodrigues Alves com a gripe espanhola, e o presidente Rodrigues Alves era um cabeça dura, negava e desfazia da gripe espanhola, não acreditava na gripe. O seu vice-presidente, exatamente, o seu vice-presidente, não me recordo o nome agora, quem assumiu depois a eleição foi Epitáfio Pessoa, que era ministro aposentado do STF e que nem estava no Brasil. Depois do Rodrigues Alves, mas não me lembro quem era o vice do Rodrigues Alves. Delfim Moreira. Delfim Moreira era o vice-presidente do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves ganhou a eleição, não assumiu porque ficou doente, estava doente. Nesse período todo, o Delfim Moreira assume. O presidente, cercado por seus filhos, negava a gripe espanhola e acabou sendo acometido pela doença, não assume o cargo, e aí a gente ficou, aquele período da história ficou conhecido como uma regência republicana, porque o presidente não assumiu, o vice-presidente assumiu desde o começo. Nisso se faz nova eleição, assume o Epitáfio Pessoa, que era ex-ministro do STF, que estava aposentado também por incapacidade física. Quando Epitáfio Pessoa assume a presidência, é eleito, ele está em Paris e volta imediatamente para o Brasil de navio, então também trazendo mais doença, né? Também vinha já contagiado. Piorando ainda mais a situação da doença que chegara aqui também de navio meses antes, né? Exatamente, aí isso tudo em final de 1919. Em julho de 2020, o Delfim Moreira vem a falecer, também acometido por uma série de doenças. Então, a gente percebe que a história é cíclica e que ela tem se repetido. Então, se nós não pararmos para tomar tenência e observar os exemplos que a história nos dá, nós vamos cometer os mesmos erros. Então, o que o presidente Bolsonaro quer? Ele quer seguir o exemplo do presidente Rodrigues Alves, de desfazer a peste, a gripe espanhola, como desfaz o coronavírus, e ser acometido, porque numa comitiva de 25 pessoas que acompanhavam o presidente em viagem, todos praticamente foram infectados. Me parece que o general Heleno já teve a doença e se curou. Positivou a doença. Mas que já está curado, né? E o presidente Bolsonaro... Se pode dizer um milagre, né? Porque o general Heleno que não revela o exame, né? E sair para a rua, como ele fez em 15 de março na manifestação, desautorizou o seu ministro da Saúde e vai para a rua. Novamente ontem, no comércio em Brasília, vai para a rua, aperta a mão das pessoas, abraça as pessoas, tem contato físico sem respeitar a distância de 1,5 metro, que é o que está sendo pedido. Então, novamente ontem, o presidente desautoriza o seu ministro da Saúde, que torna a dizer, Luiz Henrique Mandetta, tem sido, até então, a referência que a população precisa e não encontra no presidente. Vem vindo bem. Exatamente.
Só que o medo, eu acompanho no Facebook a publicação das pessoas, é de que o ministro seja demitido a qualquer momento do cargo, porque constantemente é desautorizado. E eu, se fosse ele, no seu lugar, não sei se já não teria pedido renúncia ao cargo. Talvez não o tenha feito. Acho que ele está ficando lá, viu, Gabriel? Ele está ficando lá justamente para moderar essas atitudes, né? E para equalizar as coisas. Eu acho que tem sido muito importante a estadia dele no ministério, né? Temos fé em Deus de que ele não saia de lá. Justamente, e aí torna a dizer, talvez eu, no lugar dele, teria já renunciado diante dos desmandos e a desautorização constante do meu chefe, que é o presidente. Mas acho que ele não o fez ainda e não fará a renúncia, porque, torno a dizer, tem se mostrado responsável, tem se mostrado preocupado com a saúde da população brasileira, tem se mostrado interessado em combater este vírus, coisa que o presidente não faz. Então, a gente tem no ministro Luiz Henrique Mandetta a referência que esperávamos ter do presidente Jair Bolsonaro e que não acontece. Gabriel, antes de nós terminarmos aqui, eu vou te pedir uma parte. A professora Carla Jacinto, que se dirigiu a ti, também deixou outra mensagem aqui dizendo: olha, eu estou fazendo crítica ao homem que representa a nação neste momento, pensando no seu povo brasileiro. Sou professora, penso na sociedade como um todo. Ninguém tão melhor do que um professor, né? Porque lida com alunos, lida com crianças, que é totalmente impossível, né? Hoje diziam, mas as crianças não pegam, né? As crianças não tem problema, o adolescente pode ir à aula, pode estar lá, não tem problema. O problema não é ele, ele chega em casa e leva para a avó, ele leva para a mãe, ele leva para o pai, para a tia mais velha. Ele é um transportador. Porque o vírus ele não está circulando no ar, o vírus precisa de alguém que lhe dê uma carona, né? Vamos fazer um sentido figurado aqui da semelhança sonora das palavras. O corona precisa de alguém que dê carona. Então, nesse sentido, as crianças seriam um foco de transmissão e de contágio, né? Então, me parece que aqui em Tramandaí, o decreto do prefeito Luiz Carlos Galto, que até então tem se mostrado muito responsável, e a gente deve parabenizar a atuação da prefeitura nesse sentido, assim como da Câmara de Vereadores. Os poderes executivo e legislativo na cidade têm trabalhado de forma a contentar a população, pelo que percebo, né? Há toda uma estrutura sendo montada, né? Vereadores de oposição fazendo cobranças positivas e que trazem resultado, o prefeito acolhendo essas situações como um verdadeiro líder de Estado, não? Então eu acho que aqui as coisas estão acontecendo de forma positiva e sem exageros, sem extremismos, como, por exemplo, a gente viu casos de prefeitos fazendo barricadas na entrada das cidades, cascalhos e outras coisas não mais. Não é para isso. E me parece, então, que o decreto aqui foi prorrogado ainda, né, até o dia... Agora, no começo 6 de abril. Isso, dia 6 de abril. Até dia 6. E agora está havendo uma negociação com a Milinorte, o CDL, para que seja controlado o retorno, né? O que retorna, o que funciona, o que pode funcionar, como pode funcionar, de que forma, para que não ponha as pessoas em risco. Dia 6, paulatinamente. Eu penso que não será possível manter a cidade fechada por muito mais tempo, porque hoje à tarde eu conversava com empresários e alguns diziam que tinham uma reserva para manter 20 dias os seus negócios fechados, porque tinham funcionários que dependiam deles, entre outras coisas, aluguel, compromissos com fornecedores, e essas coisas todas que envolvem quem tem comércio. Eu penso que deverão voltar, só que de forma responsável. E não como a gente viu no sábado, passou aqui em frente à minha casa uma carreata de inconsequentes, de pessoas que têm alguma falha cognitiva e mental para não entender a ciência e levar para o lado da política, porque passavam com bandeiras do partido, do PSL, do partido que está sendo criado pelo presidente, de forma responsável. Agora não me vem o nome, mas passavam com o símbolo B38. Então ali era uma manifestação política, não era uma manifestação que respeitava as autoridades sanitárias. Penso que sim, o comércio deverá voltar, mas de forma
intercalada com horários reduzidos. Será que eles querem, hein, Gabriel? Será que eles querem filiar o vírus lá no partido? Eu não sei, mas... Vão eleger o vírus vereador. Pelo que eu vi, era uma carreata que não tinham carros populares, não haviam carros populares. Eram somente carros na estimativa de 70, 80 mil reais para cima o custo dos carros, e daqui eu observava, eram aposentados e pessoas bastante abastadas. Mas eles não estavam fazendo... O prefeito Galto, na sua entrevista... Prefeito, eu vou te interromper um pouquinho. O prefeito Galto, na sua entrevista, falava disso. Eles ficam lá no seu condomínio, eles ficam trancadinhos dentro do carro e não saem pra rua. Chegam em casa, passam um alquinho gel, botam os caras a trabalhar para eles e aí se morrer, aí morreu. Correto, exatamente isso. Então, o que eles fizeram, o que essas pessoas fizeram com esta carreata, que não tinha mais que 30 carros, foi uma coisa irresponsável. A gente pode pedir a reabertura dos comércios, pode, mas de maneira a seguir as orientações das autoridades sanitárias. Seja fazendo um comércio, reabrindo em horário reduzido, por exemplo, não vamos fazer horário comercial das 8 ao meio-dia e da 1 às 6, não, faz em horário reduzido. De repente abre algumas lojas pela manhã, em determinada parte da cidade, outras à tarde, reduz o número de pessoas. Eu moro em cima do Bradesco, aqui no edifício Quero-Quero, e hoje pela manhã eu acompanhava da minha janela as pessoas brigando entre si porque não respeitavam a orientação de distância entre elas, e além disso, queriam todas entrar no banco ao mesmo tempo, usando os caixas, e ficaram liberados. Depois eu desci para analisar, 2 caixas eletrônicos funcionavam, e as pessoas queriam usar todos, cada uma, o que descumpria a orientação. E uma senhora berrava para um rapaz que trabalhava no banco, dizendo: eu só não te arrebento porque eu sou idosa. Enfim, incitando a violência. E eu achei aquilo um absurdo, uma coisa estapafúrdia. Então, nesse sentido, ver como pode reabrir o comércio. Os restaurantes sem buffet, com 50% das mesas, da capacidade de atendimento, né? Enfim, deve reabrir, porque o que a gente está fazendo agora, as pessoas não entendem o isolamento social como prevenção, não entendem. Elas acham que é melhor remediar depois que as pessoas estiverem infectadas, sobrecarregando o sistema de saúde. Então, nesse sentido, é ter bom senso e não se deixar guiar pela política partidária, mas sim pela Organização Mundial da Saúde, pelo que relatam os boletins das autoridades sanitárias, ouvir mais o ministro da Saúde e menos o presidente, porque está salvando o governo neste momento Luiz Henrique Mandetta. Talvez o governo se mantenha de pé porque Luiz Henrique Mandetta está à frente do Ministério da Saúde. Não sendo assim, o presidente já cometeu diversos crimes de responsabilidade passíveis de impeachment. Hoje pela manhã eu acompanhava o Washington Post, que é um tradicional jornal do mundo, por que não dizer assim, e eles publicaram lá no Washington Post um artigo favorável ao impeachment do presidente. E com razão, com base de tudo o que ele vem fazendo, né? Por que é que ele tem um ministro da Saúde se ele não o ouve, se ele desautoriza constantemente o Mandetta, ao passo que eu faço um raciocínio lógico: se eu sou o presidente, eu somente nomeio para trabalhar no ministério alguém em quem eu confie, alguém com quem eu tenha sintonia, né? E se ele nomeou o Mandetta, é porque ele confiava no Mandetta. Então agora é hora de ele, novamente, dar uma chance ao Mandetta e não desautorizá-lo como tem feito. Vamos torcer para que isso comece a acontecer. Já nos aproximando do fim, Gabriel, a Eleci de Taquara também está conosco aqui nessa nossa transmissão, então tu vê que as pessoas, além fronteiras aqui do nosso município, estão prestigiando o nosso trabalho, quer dizer que nós estamos no caminho certo de informar bem as pessoas, né? E quanto ao nosso presidente Bolsonaro, nos cabe torcer para que ele, não é, olhe mais para o lado da saúde do que para o mercado, porque, né, como ele mesmo diz, né, tem que funcionar, mas não, liberam dinheiro, vamos manter essa turma parada mais uns dias e depois vamos seguir o bonde, né? Agora, essa carreata de sábado aqui em Tramandaí,
isso em nada representa, acredito que nem os partidos que eles estavam dizendo representar. Porque se a gente para ouvir os pronunciamentos dos deputados e senadores, vê que mesmo os que estão nestas siglas partidárias são partidários e partícipes de que se deva permanecer por hora nesta quarentena. Hoje vi uma entrevista do prefeito de Salvador, o ACM Neto, não é? Que é presidente nacional Sim. de um partido aí, né? E este presidente nacional dizia que não se deve agora interromper a quarentena. E Salvador segurou de verdade, né? Para não se ter uma pandemia no Brasil como tem fora, no planeta todo, né? Então é isso, né? Os prefeitos estão aí. O Marcelo Crivella está lá no Rio de Janeiro pedindo mais dias parados. O prefeito de São Paulo, mais dias são parados, né? O governador aqui do estado também quer ficar mais um pouco parado. O prefeito Galdi e a Milinora estão estudando. Dentro disso que tu falas, te interrompendo, eu acho que a nação só está sendo bem conduzida justamente por conta dos seus governadores e dos seus prefeitos, que não têm dado ouvidos aos desmandos, digamos assim, da União, e têm seguido e respeitado as suas constituições estaduais e as suas leis orgânicas, e dentro delas têm feito o que acham mais coerente, não seguindo as recomendações do presidente. Então, nesse sentido, os governadores e os prefeitos acabam por desautorizar o presidente. Felizmente, existe um desacordo notável, né, entre eles. Não há diálogo. Não há diálogo com a presidência da República. O Miguel Santos Farias de Cachoeirinha também está lá ligado aqui no Tendência, e é uma pena que a gente tenha que começar aí nos encaminhando para o fim. Mas o Gabriel Fernandes, para você que está acostumado a assistir o Gabriel falando de poesia, o Gabriel tem uma história no rádio já. E o Gabriel é bom de debate e é interessante se estar com ele, é confortável. Aliás, nós aqui do Tendência temos só gente boa por aqui. Temos o Emanuele, que daqui a pouco vai estar com a previsão do tempo e que hoje não esteve ao vivo conosco aqui. Eu queria perguntar para o querido poeta aqui da casa, agora como poeta, não tem uma poesiazinha para a gente encerrar aí hoje? Não vai rolar uma poesia para dar uma acalmada no corpo? Realmente. Vá que ele escute lá em Brasília. As pessoas não estão mais acostumadas a me ouvir debatendo outros assuntos, porque, como tu bem disseste, Cláudio, eu comecei no rádio, e no rádio eu tinha lá na Rádio Comunidade, com meu amigo Carlos, um programa chamado Falando Sério, onde eu debatia sobre todos os assuntos. Acontece que depois disso eu passei a fazer uma pauta mais voltada à minha formação acadêmica, e aqui no Tendência tenho me ocupado das pautas culturais, porque sei que tu representas a pauta política, a Helena representa a pauta do gênero, e tantas outras pessoas. Então eu me ocupo da parte cultural, do caderno cultural aqui da nossa revista. Mas, quando preciso, todos nós juntos debatemos e levamos as informações aos nossos espectadores, amigos internautas. Aí, nesse sentido aqui, aparecem as notificações das pessoas que nos assistem. Eu mando um abraço a Yasmin Padilha, a Sônia Gomes, ao Mano e a minha mãe, que estão nos assistindo aqui, Amanda Silva, Anderson Mano Borba, Sônia de Fátima Gomes, me aparecem aqui as notificações de que estão nos acompanhando. Mas, claro, então, para a gente amenizar um pouco isso, né, tentar aliviar os nossos dias, também um registro muito importante, Cláudio, aos nossos artistas, aos nossos agentes culturais, aos nossos produtores culturais, porque a eles também merecemos aplaudir, merecem, Sim. Porque enquanto estamos nas nossas casas recolhidos, nós estamos consumindo cultura, nós estamos lendo, nós estamos assistindo a filmes, e uma série de coisas que passam neste momento, né? Então, eu escrevi um poema aqui faz alguns dias, e dia 27 eu o escrevi numa ânsia dessas de entender, então chama-se Qualquer Dia. Qualquer dia a gente se abre outra vez e se guarda lá fora.
Qualquer dia a gente domina essa ânsia louca das coisas que despertaram neste tempo. Qualquer dia a gente entende esse porquê de ter se guardado dentro de casa com a sensação de ter ido embora. Qualquer dia a gente vê de novo os dias no seu curso normal, sem que pareçamos estar vivendo o mesmo dia todo dia. Qualquer dia a gente acomoda a tristeza e a solidão, e acomoda o cotidiano e quebra a rotina. Qualquer dia o sol novamente nos ilumina a retina e nos faz ver a lição disso tudo. Qualquer dia a gente percebe a chegada do outono e vê o inverno chegar enquanto esperamos pela primavera. Qualquer dia, outra vez, a gente fica perto e se abraça com um sorriso aberto. Qualquer dia a gente se descobre mais humano e descontrola tudo aquilo que tivemos de manter sob controle. Porque qualquer dia a gente libera os nossos excessos e volta a sentir muito, a sonhar e a demonstrar todo esse afeto, que nesses dias foi se acumulando na gente, feito fino pó. Qualquer dia a gente ensina o vizinho a cantar, a vida sai por aí e nós vamos juntos passear. Qualquer dia. Então, para aliviar um pouco das nossas angústias, este poema que fiz no dia 27, qualquer dia, que surge como um canto de esperança a todos nós. E eu vou te dizer que fazem muitos dias que eu tinha uma inveja danada dos colegas da antiga Rádio Guaíba que conseguiam ter com eles o poeta Mário Quintana. Coisa, sorte de quem tem um poeta com esta capacidade, pois não é que Deus me ouviu e te deu de presente para nós aqui no Tendência, para que possa nos dizer tão belas palavras dessas no final de um programa. Deus abençoe o nosso poeta Gabriel Fernandes e muito obrigado pela tua participação. Que abençoe a todos nós e que a gente siga cada um na sua fé positivos, porque a fé nos deve fazer positivos neste momento. Então, cada um na sua fé, cada um na sua crença, tendo pensamentos positivos de que isso vai passar e de que logo a gente se abraça feliz de novo. Um abraço distante bem forte, um imaginário beijo, abraço fraterno de amigos que tantos demos e voltaremos em breve a dar, e em breve eu volto a te ligar. Com certeza. Obrigado, Gabriel. O meu carinho a todos vocês, nossos amigos da equipe do Tendência, sobretudo também o meu carinho àquelas pessoas que nos acompanham aqui no Tendência. São cerca de 10 mil seguidores que nós temos na nossa página aqui no Facebook, além das outras páginas do site. 188 mil no site. Um abraço a todas essas pessoas que acreditam na gente, que ouvem a nossa opinião e que mesmo às vezes discordando, a respeitam, né? Nós estamos aqui para isso, para o diálogo, para a divergência, sobretudo para compartilhar ideias, e a gente tem feito isso com responsabilidade. Obrigado, Gabriel. Tchau. É isso então, Obrigado. Este foi o Gabriel, nosso poeta querido. Você que está nos assistindo, ainda não terminou, tem mais um recadinho, mas eu queria dizer que não é diário, mas é um dia sim e um dia não. Neste horário, estamos aqui no Tendência para levar estas informações para você, site, né? E sempre estamos aqui para bem informar. Eu queria dizer também que você viu que mais uma vez eu venho para cá com a camiseta do Rotary Club. Vou explicar por quê. Eu faço parte do Rotary Club Novo Amanhecer de Cidreira. E lá os nossos companheiros queridos estão travando uma batalha violenta contra o tal do vírus. Estão acabando com o vírus. Por que eu digo isso? Porque eles estão lá fazendo as suas ações, boas ações. Umas das companheiras estão produzindo máscaras para o pessoal da saúde e para as pessoas que precisam sair à rua. E também a nossa presidente Helena, junto com o companheiro Gilberto, que como eu também é vice-presidente do grupo, estão confeccionando roupas para os profissionais da saúde. Você que está nos assistindo, preste atenção, TNT não é explosivo para bombardear o vírus, mas é para fazer roupas descartáveis para os nossos irmãos da saúde. Você que quiser fazer uma doação, que
puder fazer uma doação, nos procure no Tendência, procure a Helena lá em Cidreira, e a Helena tem uma mensagem para nos passar agora, e com esta mensagem é que hoje, nesta transmissão de hoje, nós vamos nos despedindo, dizendo que voltaremos na quarta-feira, quando forem 18 horas, e você que está em Taquara, em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, aonde você estiver mundo afora, você que nos assiste aqui, vai poder nos ter na sua casa novamente, te trazendo sempre precisas e boas informações. Da minha parte, agradeço a todos que nos acompanharam. Fique com o recado da companheira Helena Abruzzi, lá de Cidreira, e nós voltamos na quarta-feira. Até lá, muito obrigado pela audiência. Olá, tudo bem? Eu sou a Helena, do Rotary Clube de Cidreira Novo Amanhecer. Estamos aqui incansáveis trabalhando e contando com a ajuda de todos, com doações de elástico TNT para a fabricação de confecção de máscaras, jalecos e aventais. Todos unidos venceremos, unidos por Cidreira e contra o coronavírus. Muito obrigada.